Boa tarde, pessoal. Nós vamos iniciar nossa aula de hoje, dia 29 de maio de 2020, nossa aula de produção textual com o tema de gênero textual, que é um tipo de gênero textual, crônica, certo? Que é um conteúdo que a gente já viu nas últimas aulas, porém, hoje nós teremos produção de texto desse gênero textual, certo? Então, se faz necessário que seja explicado a forma de vocês fazerem essa produção, tá bom? Vamos lá, fiquem atentos, todos atentos, para que não haja nenhuma interferência, nada que atrapalhe vocês, certo? Eu peço que todos desativem o microfone e só ativem quando a tia terminar a explicação, para que vocês tirem alguma dúvida, alguma suposta dúvida que vocês possam ter, ok? Vamos lá. Como eu falei no início, lá na página 34 do livro de gênero, diz o seguinte: antes de começar a escrever, acompanhem comigo. A crônica é um gênero textual que oscila entre literatura e jornalismo, ou seja, às vezes ela vem em forma de literatura e em outras vezes vem em forma de jornalismo, certo? E costuma ser vinculada em jornal ou em revista, ou seja, onde se expõe esse tipo de texto. A crônica são em jornais ou em revistas, tá? Os assuntos abordados, como vimos, geralmente são fatos circunstanciais, situações simples do nosso dia a dia, episódios dispersos e acidentais, por exemplo, um flagrante nas ruas, o comportamento de uma criança ou de um adulto, um incidente doméstico. Observem, o que ele quis dizer? Que a crônica, assim como foi falado nas aulas anteriores, se faz necessário ter como característica principal nela conteúdos que sejam do dia a dia, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, certo? E a crônica, geralmente, mais uma de suas características são os fatos que são narrados nela, né? Que são, além de ser acontecimentos do nosso dia a dia, né? Fatos do nosso dia a dia, são assuntos que acometem direto ou indiretamente a uma determinada população, né? A população, a comunidade de um determinado local, certo? Por exemplo, podemos falar em uma crônica, como no exemplo que ele citou aqui, né? Um flagrante nas ruas, posso dizer sobre a infraestrutura do município de Senador La Rocque, né, para ser mais claro, sobre a saúde de Senador La Rocque, a educação de Senador La Rocque. Por que eu estou citando o nosso município? Porque crônica, para se produzir uma crônica, para ser um bom cronista, né, que é a pessoa que produz a crônica, é necessário que eu conheça o assunto, certo? E, obviamente, ficará mais fácil para eu argumentar sobre algo que eu conheça. Por quê? Porque certamente eu não irei ter argumento para justificar um assunto que eu não conheça. Concordam?
E se for do meu município, da minha cidade, do local onde eu vivo, né, do meu estado, por exemplo, também, com certeza eu vou ter argumento para melhor justificar, certo? O assunto abordado. Aí, olha só, continuando. Nesta atividade, você será um cronista. Lembrando que o cronista é aquele que escreve a crônica, certo? O autor da crônica, o texto. Antes de produzir esse texto, leia abaixo o trecho de uma crônica de Luiz Fernando Veríssimo. Olha só. O nome do texto que tem aí, do trecho, né, desse texto, será A Aliança, do autor Luiz Fernando Veríssimo, tá? Vocês irão ler esse texto e fazer a seguinte proposta que tem na página 35. Acompanhem. Crie uma crônica para ser lida por seus colegas e pelo professor. No caso, será lida apenas por mim mesmo, tá? Pelo professor. Para tanto, observem, vamos desligar os microfones. Continuando. Para tanto, você terá de dar continuidade ao texto de Luiz Fernando Veríssimo, certo? O texto Aliança, que está na página 34, vocês terão que dar continuidade, apontando que história o marido contou à esposa sobre o que aconteceu com a aliança e a reação dela diante do que escutou, certo? A história conta de um marido que perdeu a aliança, aí ele vai se justificar, né, para sua esposa. Então, vocês terão que continuar, certo? Essa história apontando como foi que ele contou essa história para ela e qual foi a reação dela diante do que ela escutou do marido, tá bom? É necessário que vocês façam esse texto escrevendo esse que tem aí da página 34, tá? Primeiro escrevam esse que tem aí só depois vocês continuam. Só que, para eu saber diferenciar a parte que vocês produziram da parte que vocês apenas copiaram, é necessário que vocês destaquem de cor de caneta diferente, tá? Por exemplo, Como tia? Se vocês forem fazer o texto, vamos supor que você escolheu a cor azul e preto. Então, você vai escrever o texto Aliança, da página 34, vamos supor, de azul, certo? Escrever o texto, depois do cabeçalho, lógico. Escrever o texto, ok. Então, para produzir a sua continuação, você continuará escrevendo de preto, certo? E não esqueçam também de anotarem os itens das respostas do planejamento, que também está na página 36, certo? Os itens de 1 a 5. Anotem as respostas desses itens, tá? Também no caderno. E marquem a avaliação no próprio livro de vocês, tá bom? Onde diz, chegou a hora de avaliar seu texto. Aí você vai avaliar o seu próprio texto, como a gente está fazendo em todas as produções de língua portuguesa, certo? Lá embaixo, na segunda questão da página 35, diz o seguinte: com base em sua avaliação, aprimore a sua crônica para apresentá-la ao seu professor e aos seus colegas. Uma sugestão interessante é que vocês realizem o Festival de Jovens Cronistas, no qual a escola poderá ter acesso aos textos produzidos. Observem, essa segunda questão vocês não irão fazer, certo?
Não precisará fazer a segunda questão, porque seria uma atividade prática que só seria possível acontecer no âmbito escolar, tá? Dentro da escola, tá bom? Então, não será necessário fazê-la, tá? A segunda questão. Então, recapitulando aqui o que vocês irão fazer, tá? Da atividade de gênero textual, a produção. Reescrever o texto aliança de uma cor de caneta, em seguida, logo embaixo, continuar esse texto de outra cor de caneta, continuar essa crônica mostrando como o marido contou a história à sua esposa e como a esposa reagiu ao escutar a justificativa do marido, certo? Concluam a história. É isso que vocês irão fazer, tá certo? Observem que a produção de vocês, que é a parte da continuação, deverá conter, no mínimo, 15 linhas, certo? 15 linhas a produção de vocês, a parte da continuação. Não será contado com a cópia que vocês farão dessa parte que já está aí, não, tá? Então, as 15 linhas será apenas a continuação, a parte de produção que vocês farão, tá bom? Quem tiver alguma dúvida, agora é o momento de desativar o microfone e perguntar. Tia, e essa parte das cores da caneta é para escrever só de preto, é? Não, amor, você irá destacar, aliás, irá separar duas cores de caneta. Duas cores de caneta. Uma para você escrever o texto que já está aí na página 34 e outra para você escrever a sua produção, que será a continuação dessa história. Tia, Certo? é para a gente escrever esse texto na página 34 e depois é para a gente produzir o da gente. É mesmo? Isso. É assim? Continuar esse aí. Tá. Sara, entendeu? Essa continuação de vocês é o que deverá ter 15 linhas, tá? Certo. Mais alguma dúvida? Tia, Oi, Emily. queria saber o que significa circunstância. Circunstâncias depende do contexto que está inserido, tá, Emily? Vamos lá. Qual é a parte que está circunstâncias, meu amor? Aqui no começo, antes de começar a escrever. Certo, vamos identificar. Ah, encontrei. Os assuntos abordados, como vimos, geralmente são fatos circunstanciais, não é isso? São fatos que acontecem, que afetam direto e indiretamente o dia a dia das pessoas de um determinado local. Entendeu, Emily? Sim. Emily? Tia, Entendeu, Emily? Sim, eu entendi. É porque Ok. a internet. Tá bom. Oi, Sara. Sara Rebeca. tia, a continuação tem que ser humorística, é? Não, Sara. Mas se quiser, pode ser. Pode ser, mas vocês que irão escolher o tipo de crônica que será, porque foi muito boa a sua pergunta, Sara Rebeca, porque existem diversos tipos de crônicas, né? Isso como eu falei na primeira aula sobre esse gênero textual. E aí, nessa produção aqui, vocês irão escolher o tipo de crônica que vocês produzirão, tá bom? Se será humorístico, quais são os outros? Alguém me lembra, por favor? Vamos ver. Se será dissertativo, se será o que mais? Lírico, tá bom?
Tia, qual foi as páginas que a senhora passou da atividade As de páginas ontem? eu vou colocar lá no grupo, certo? Mais alguma dúvida quanto à aula de hoje, pessoal? Não. 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 Certo. Vai falar apenas quem tiver dúvida, tá? Certo. Então, já que vocês concluíram, né, a compreensão da aula, prestem bastante atenção no que a tia vai falar agora. Ainda tá falando você que não quer terminar. Tem um texto na página 30 e 31, por nome de O Padeiro. Esse texto também deverá ser lido e interpretado nas páginas 32 e 33, tá certo? Não se preocupem em anotar as páginas, porque eu irei mandar lá no grupo as páginas, ok? Ok. Agora, já que não restam mais nenhuma dúvida da aula de hoje, ouçam com atenção. Ontem, a tia colocou a aula de língua portuguesa lá no grupo. Aquele vídeo que a tia expôs aqui e que algumas pessoas reclamaram de não ter ouvido Direito tá ruim, tia. de não ter ouvido direitinho. Melhorou? Melhorou. Fala aí de novo. Olha Tá tipo só. uma música. Tá assim. Tia, Estão me ouvindo, gente? você me falou que saiu da reunião sem querer. Estão me ouvindo? Melhorou o áudio? Professora, o seu tá assim, ó. Melhorou, tia. Tá bom, não precisa fazer, amor. Basta dizer que está falhando. Tá bom? É queda de internet, tá? Melhorou? Melhorou, tia, agora. Ó, ok, vamos lá continuar, tá bom? Na aula passada de português, na aula de Deve ser ontem, tua internet, Benjamin. na aula de ontem, ouçam, a tia colocou lá no grupo o vídeo, o jeitinho brasileiro para vocês observarem, porque além da atividade da página 108 e 110 a 112, que vocês teriam que fazer de acordo com o texto da página 108 e 109, vocês também deveriam produzir, gravar um vídeo, tá? Vídeo esse que falará sobre o que você entendeu a respeito do texto do vídeo. Dá exemplos, né, tia? Brasileiro, certo? E tia. estou passando aqui para cobrar, porque muita gente não entregou esse vídeo ainda e é até o prazo máximo hoje, tá bom? Só recebo até 5h30, tá bom? Os professores, de modo geral, eles não recebem, né? A gente não recebe atividade à noite, tá bom, gente? Eu vou até 6 horas a tia recebe, tá? E aí, oi. Tá. Oi. Tipo, eu posso mandar o áudio se eu não quiser mandar o vídeo. Tem que ser vídeo. É, tia, melhor assim. Não, tem que ser vídeo, tá? Tem que ser vídeo. É obrigatório que seja vídeo, tá, meus amores? Não tem opção de áudio, viu? Não é necessário que seja muito longo, no máximo 2 minutos, tá ótimo, tá bom? Porque é só a compreensão de vocês, tá? E aí sim, como eu estava falando, hoje até às 6 horas, até às 18 horas, a tia recebe, tá? As atividades. E qualquer dúvida podem perguntar no PV,
tá bom? Mas depois de terem conferido lá no grupo a página, tá bom? Das atividades, o que deverá ser feito. Aí, se você não entender, você pode ir no PV e perguntar. Tudo bem? Sim. Ótimo. Então, tá bom. Pois era isso que nós tínhamos para hoje, certo? Nosso tempo aqui já está se esgotando, mas nós conseguimos concluir o que nós tínhamos para hoje, tá bom? Tá, tia. Se cuidem, gente. Beijo. Tchau. 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 Falou.